É importante entender que um pouco de ansiedade é necessário, tá, pessoal? O problema é quando a sua ansiedade fica muito exagerada, ou mesmo, por incrível que pareça, quando a sua ansiedade está ausente. Afinal de contas, é interessante que você sinta um pouco de ansiedade quando você for desenvolver algum trabalho ou apresentar alguma coisa. É importante que a ansiedade mobilize energia para que você execute esse comportamento de forma minimamente satisfatória. A resposta à ansiedade, ela respeita uma curva em U invertido, onde você, na ausência da ansiedade ou no exagero da ansiedade, eventualmente vai acabar tendo prejuízos significativos na sua vida. Acredito que muitas pessoas que clicaram nesse vídeo estão à procura de uma fórmula para conseguir reduzir a ansiedade e não aumentar a ansiedade. No caso das pessoas que querem muitas vezes aumentar a ansiedade, pode estar mais no espectro de humor depressivo. Como esse vídeo aqui é sobre ansiedade mais alta, vamos nos concentrar nesse espectro da nossa curva em U. Bom, a ansiedade é necessária para uma resposta energética a uma determinada situação. No entanto, quando ela perpassa alguns níveis, pode se tornar um problema. Quais níveis são esses? Principalmente um nível de funcionalidade. Isto é, você começa a ter prejuízos na sua família, na escola, no trabalho, na graduação, na faculdade, na pós-graduação por conta da ansiedade. Então ela começa a ser interpretada como um potencial problema a ser cuidado. Normalmente as pessoas acham que existe só um tipo de ansiedade, mas na verdade a gente tem diversos tipos de ansiedades, como por exemplo fobia específica, que a pessoa apresenta um comportamento ansioso frente a algum objeto específico, como agulha, sangue, aranha, falar em público. Transtorno de ansiedade social, onde a pessoa tem uma dificuldade, e normalmente isso se bifurca em duas situações, ou uma ansiedade por performance, então ela tem medo de falar em público ou quer performar quando vai falar em público. Isso pode ser 2 ou 3 pessoas apenas, não precisa ser um público grande. Ou uma ansiedade interpessoal, que a pessoa tem dificuldade de conhecer novas pessoas e coisas assim. Mas existem outros tipos de ansiedade, como o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, que talvez seja o mais comum, né, que vocês conheçam, que é aquela pessoa que está sempre preocupada, achando que vai acontecer alguma coisa ruim na vida, uma pessoa sempre apreensiva, que ou está vivendo muito no passado, ou está vivendo demasiadamente no futuro, e o único lugar que essa pessoa não está é no agora. E essas ansiedades, a tendência é que elas continuem existindo conforme você for vivendo elas. Afinal de contas, o seu cérebro é plástico e quanto mais você perpetua um comportamento, maior é a tendência das suas sinapses e dos seus circuitos neuronais continuarem fortalecendo as conexões e perpetuando aquele comportamento. A resposta que ninguém quer, obviamente, é: para reduzir a sua ansiedade, procure um psicoterapeuta da linha cognitivo-comportamental. Mas, se você entrou nesse vídeo, pressuponho que ou você já tentou isso, ou, e talvez essa seja a principal razão, você não tenha condições, porque nem todo mundo consegue pagar um bom profissional da psicologia. Então eu vou tentar aqui te dar alguma luz para você eventualmente ter informações e, não sei, saber lidar com isso. Se você não conseguiu num postinho ou ajuda, enfim, a internet é para isso. Tem muito conteúdo que gera ansiedade, eu vou tentar aqui dar algumas dicas de como reduzi-la. Primeiro ponto, pessoal, é extremamente importante que você cuide do seu sono. Afinal de contas, se você tem privação de sono, problemas de sono, provavelmente isso vai aumentar a sua ansiedade. Você vai perguntar: pô, Wesley, mas como é que eu vou dormir bem se eu sou ansioso? Pois bem, aí você vai no vídeo aqui do canal, onde diz como acordar sem sono, e lá você vai ter acesso à higiene do sono, que é um protocolo onde você pode tentar fazer um protocolo comportamental, não tem gasto nenhum, é comportamento, você se expor à luz, etc., evitar cafeína, e aí você pode tentar aí aplicar na sua vida e melhorar o seu sono, mesmo com ansiedade, ok? Se você sofre de ansiedade aguda, isto é, você tem aqueles ataques, aquelas crises de ansiedade ou de estresse, talvez seja interessante você ter algumas estratégias mais imediatas. 2 delas que eu vou passar aqui para vocês, que pode ajudar você a controlar momentos de ansiedade aguda. A primeira, respiração diafragmática. Então é de fato você respirar não com o seu peito, tá? Você não pode respirar necessariamente assim, ó, com o seu peito, mas sim com a sua barriga. Então você põe a mão na barriga e você respira com o seu diafragma e não necessariamente com o seu peito. A gente chama isso de respiração
diafragmática. Você vai perguntar, pô, mas por que a respiração influencia na ansiedade? Na verdade, as emoções, de uma maneira geral, isso já é muito bem caracterizado na literatura neurocientífica e na psicologia, as emoções elas formam de forma bidirecional. Isto é, o seu cérebro interpreta estímulos e gera emoção, e o seu corpo também gera estímulos que sobem até o cérebro e causam uma emoção. Então é bidirecional. Um exemplo, não faça isso, tá? Mas se você começar a respirar mais rápido, provavelmente você vai ter sudorese e taquicardia. O seu cérebro vai interpretar que você está com sudorese e com taquicardia e, consequentemente, ele pode elevar o seu nível de ansiedade. O inverso também é verdadeiro. Se você está num contexto de ansiedade e conseguir manter a sua respiração de uma forma regular, talvez o seu cérebro identifique esse marcador fisiológico, o Antônio Damasio chama de marcadores somáticos, e acaba não gerando ou não aumentando tanto a ansiedade. Então, respiração diafragmática é muito interessante para momentos de ansiedade aguda. Um outro item interessante é você desviar o seu processo atencional para coisas que não tem nada a ver com a ansiedade. Você ocupar a sua atenção além do que está chamando a sua atenção e gerando ansiedade. Um exemplo é você, no momento de ansiedade, na sua sala de aula ou no trabalho, você decidir contar e nomear os objetos de cor verde do ambiente. Então você está com ansiedade, você olha para uma planta verde, o cara com roupa verde, e eventualmente esse desvio do sistema atencional do item que gera ansiedade pode atenuar. Claro, pessoal, nem a respiração diafragmática, nem esse trabalho de desvio atencional vai inibir a sua ansiedade, mas ela pode atenuar a sua ansiedade. Já a ansiedade crônica, aquela pessoa que está com um problema real de ansiedade há muito tempo, aí de fato é muito mais difícil o manejo, porque você precisa reajustar circuitos inteiros do cérebro, reformular padrões inteiros de comportamento para que essa pessoa consiga reduzir a ansiedade. Então, assim, o que eu sugiro que essas pessoas que tenham ansiedade façam? Regulem o sono e, cara, se você não tem grana para terapia, sendo bem franco, você não tem grana para psicoterapia, etc., coloca um esporte ou um hobby que você goste e que seja adaptativo, que gaste energia, porque isso vai fazer com que você, entre muitas aspas, gaste a sua ansiedade. Vai fazer com que o seu corpo libere essa ansiedade em forma de energia, em forma de calor. Obviamente você não vai acabar com a sua ansiedade, mas você pelo menos vai cansar um pouco mais o seu sistema que está hiperativo. Então, talvez esse exercício físico e cuidar do seu sono pode sim ser um fator interessante para reduzir a sua ansiedade. São mudanças comportamentais que eventualmente podem culminar em algum tipo de mudança emocional. No entanto, infelizmente, de fato, o padrão ouro para isso seria procurar uma boa ajuda psicoterapêutica. E cara, se você quiser entender mais sobre comportamento humano de uma maneira geral, o link do reservatório de dopamina está aqui na descrição. E lá tem aula desde a neurociência da ansiedade até mindfulness e como ser mais racional e ferramentas para você entender crenças centrais que você pode ter formado e diversas outras coisas relacionadas à psicoterapia cognitivo-comportamental e neurociências, além de diversos outros módulos, tá? Inclusive tá para sair um módulo de corrida com uma excelente fisioterapeuta que vai ser bem bacana, e o Lincoln vai regravar o módulo de nutrição, adicionando aulas, Lincoln nutricionista, né, que dá aula no RD, adicionando aulas de nutrição para corredores. Então a gente está tentando linkar tudo lá e vai ficar bem legal. Ok, pessoal? Então espero que de alguma forma esse vídeo tenha sido útil e nos vemos na próxima.